Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para a segunda aula nossa. Se tudo correu bem, hoje é dia 6 e nós estaremos na segunda aula, que vamos dar sequência a esse estudo de síntese, onde nós estamos fazendo uma revisão completa de todos os conceitos, a partir do sistema para o antissistema, e ao mesmo tempo os conceitos referentes ao nosso antissistema. Nós estamos tendo uma visão ampla da constelação psíquica, a partir da queda, explicando ao mesmo tempo a constelação familiar e todas as outras constelações que nós já temos falado no nosso curso. Lembra que na nossa última aula nós estivemos falando a respeito de que o que nós conseguimos mudar no processo de queda, no momento em que nós alteramos o nosso movimento, o nosso vórtice diante do campo imenso do todo, nós invertemos apenas aquilo que se diz respeito a nós mesmos, mas nós não invertemos nem o sistema, nem a lei divina, nem o amor, nem o todo, nem a unidade. Nós invertemos aquilo que se referia a nós. Nós fomos nos afastando, criamos a vibração e fomos contraindo a nossa consciência. Desde a consciência 1, a consciência cósmica, até a consciência hominal, até a consciência animal e até a contração máxima, que é o espaço, que nada mais é, podemos comparar com um não ser, onde permaneceu apenas o movimento. E é interessante que na teoria quântica, esse vórtice que existe no espaço é que gera as subpartículas e as partículas virtuais que vai originar a nossa matéria. Então, na verdade, se nós pegarmos desde o vórtice, essa ideia que nós estamos fazendo uma comparação, desde o vórtice do sistema, no momento que houve a inversão do movimento, até o vórtice existente no espaço, nós poderíamos dizer que dentro dessa metáfora está toda a história da nossa vida, no processo de queda, de contração da consciência e no nosso processo de retorno, o processo de evolução. Lembramos que a queda era uma das possibilidades existentes no sistema. Mas, infelizmente, nós plasmamos. E, como diz o Balde, aqueles que plasmaram a queda, se afastando do centro, tendo um movimento centrífugo em relação a Deus e centrípeto em relação ao próprio ser, esses seres, então, tiveram uma aprendizagem direta. Vão fazer, então, o processo de queda, contração da consciência e retorno. Os seres que permaneceram no sistema e que não fizeram esse movimento, eles tiveram uma aprendizagem indireta. Porque se todo mundo está interligado, se todo mundo forma o espírito, se todo mundo é um, então nós entendemos que tudo que aconteceu com um grupo, também o outro grupo aprende porque está em intercomunicação. É por isso que o Balde fala que no momento que nós atravessarmos o árduo processo de evolução, que é mais árduo quando nós estamos na fase de maior, ainda na formação de consciência como nós estamos agora, ainda é o mundo de expiação e prova, então ele é muito difícil, porque já houve outras quedas também. Então, consequentemente, no momento em que a gente superar esse processo, cada vez mais ele vai ficando mais fácil, mais dilatado para o campo do amor, e se dá então o nosso retorno. Por uma aprendizagem direta, como aconteceu com o filho pródigo. Ele foi e voltou. E uma aprendizagem indireta, como aconteceu com os servos de Deus, da parábola do filho pródigo, e com o filho que permaneceu e que teve apenas a queda lateral, que é a queda que permanece no campo, como a gente pode olhar lá. Lembramos que no campo foi onde Caim matou Abel, ou seja, onde estava o filho mais velho, da parábola do filho pródigo, mostrando que o filho que ficou com Deus também se afastou, mas não se afastou tanto, foi apenas um pequeno afastamento, enquanto que o filho desceu até o nível da matéria como lama. Muito bem. Então, se nós não invertemos, só invertemos o conteúdo em relação a nós, essa contração foi apenas uma contração íntima, onde tudo aquilo que existia no sistema ficou no mais profundo do nosso ser, e lá dessa profundidade é que vem os ecos da felicidade, porque nós já experimentamos a felicidade, nós já vivenciamos a felicidade, e foi exatamente na busca maior da felicidade que houve o desvio, a inobservância do processo em que não nos permitiria cair. Então,
no nosso profundo ser está lá a felicidade. E essa felicidade que a gente busca, que a gente vai projetando em várias coisas. Primeiro nós projetamos a felicidade no campo material, depois nós projetamos no campo afetivo, depois nós projetamos no campo do poder, depois nós projetamos em vários campos, financeiro, etc. E até que a gente projeta dentro de nós mesmos. Aí na hora que nós projetamos isso dentro de nós mesmos, essa felicidade começa a se consolidar, que vai se transformando em conhecimento, em sabedoria, em amor, que são as duas asas que fazem o processo nosso de evolução. Mas nós estamos todos interligados. E nós vimos que o que nos interliga, conforme diz Rustem, é o magnetismo. E nós vimos que o Baldi fala que, na verdade, não existe matéria palpável, substância, mas existe vibração. E essa vibração é um campo eletromagnético. E nós vimos também na aula passada todo o espectro, desde o campo magnético conhecido pela ciência até o campo magnético do campo da mente e os campos magnéticos superiores, fazendo com que a gente, na verdade, é o magnetismo o processo que unifica todas as forças. E o magnetismo nada mais é do que o amor, né? Então nós vamos continuar esse estudo hoje, tentando visualizar de uma melhor forma todos esses conceitos. Quem tiver dúvida, quem tiver dificuldade, quem não entender aquilo que a gente está explicando, lembra que é uma revisão, pode assistir às aulas anteriores e ao mesmo tempo pode mandar pergunta. Se for possível, também nós vamos tentar entrar ao vivo, caso contrário nós entraremos e responderemos via internet. E também na aula, na quarta aula, quando nós estivermos de volta, nós vamos fazer também uma aula de perguntas e respostas para que todas as dúvidas possam ser dirimidas, naquilo que é possível, né? Porque é importante também que fique dúvida, porque nós também não temos a pretensão de tentar explicar tudo, pelo contrário, nós estamos aprendendo. Vamos lá. Então, volta lá, isso. Nós vamos agora estudar a consciência. Lembra que nós falamos muito de consciência. A consciência é aquilo que representa a queda. Lembra que nós mostramos que ela, na verdade, forma um campo? Então, a consciência do arcanjo, a consciência do serafim, a consciência do anjo, a consciência X, que representa o homem, a consciência inferiores, a consciência do átomo, a consciência espaço-temporal, quer dizer, do tempo e do espaço, que também é uma dimensão consciencial. E nós devemos entender o seguinte, que cada campo de consciência possui vários campos mentais. Certo? Então nós estamos mostrando nesse desenhinho, onde a lâmpada representa a consciência, os vários campos mentais interligados à consciência. É aquilo que nós já falamos aqui, que o Bert também fala, que chama de alma. Quer dizer, nós não temos uma alma, nós participamos de uma alma. Então a mesma coisa, nós não temos uma consciência, nós participamos de uma consciência. E essa consciência atua em nós através do inconsciente, que essa mensagem chega no consciente através da mente. Então, existem campos mentais pertencentes ao campo da consciência. E nós estamos ligados a um campo mental, representado aqui pelos braços, e estamos ligados a um campo de consciência, representado pelas mais diferentes, esses pequenos riscos aí. Então nós podemos dizer que nós temos uma consciência que nos vive. Nós temos um campo mental que nos vive. Quantas vezes eu já expliquei aqui que o pensamento é coletivo. O pensamento individual é o pensamento coletivo que entra dentro de nós, penetra na nossa intimidade psíquica e nós preenchemos esse pensamento com as nossas tendências, com as nossas imagens, com a nossa memória, com os nossos desejos. É assim que eles se tornam nosso, assim como o ar. O ar é de todos, mas ao penetrar no nosso pulmão nós os qualificamos com as nossas trocas gasosas, com as substâncias e etc e tal. Então a mesma coisa acontece com o pensamento. E a consciência unifica campos mentais. Então nós vivemos uma consciência, fazemos parte de uma consciência e vivemos e fazemos parte de um campo mental. Como nós já falamos, a evolução individual, a evolução coletiva e a evolução em Deus. Próximo slide. Agora aqui fica fácil da gente entender. Esse U aqui representado por essa flecha significa o processo de involução ou queda e o processo de evolução ou subida evolutiva.
No centro desse processo está a informação, que nós podemos também entender como campo de consciência cósmica, o campo zero, o campo de informação que rege todo o universo. Do lado de cá, no processo de involução, que nós também podemos entender como queda ou contração da consciência, nós vamos ter a consciência 1, que nada mais é do que a consciência cósmica. Depois a 2, a 3, a 4, a X, a Y, a W, a N, até chegar a nível de espaço temporal, até chegar às várias dimensões do espaço. E logo depois o movimento contrário, o movimento que foi preservado. Lembra lá, o movimento que é preservado desde o sistema. No sistema ele era unificado, unitário, uniforme. E aqui ele se tornou mais irregular. Cada ser fez um movimento. Cada ser tem um movimento. E esse movimento chegou quase à paralisação total. Daí a razão pela qual chega até a nível de espaço e começa a crescer novamente, até que todo ser vem e vai abrindo, o campo de consciência desperta, como diz Emmanuel, e nós vamos coincidindo o consciente com o inconsciente, até toda a consciência ser devolvida ao espírito. E desse movimento, ele vai então para o mineral, vegetal, animal, homem, espírito superior, anjo, serafim, arcanjo, até o retorno, quando termina a evolução. Lembra que a evolução é um processo dentro do tempo, então ela termina. Porque dentro do campo do sistema não podemos dizer evolução, porque quando nós dizemos evolução, nós estamos dizendo tempo. Logicamente que existem outros sistemas que nós desconhecemos dentro da vida sistema. Por quê? Porque o sistema é sempre novo a cada momento. Agora, não podemos dizer evolução e vir a ser, porque evolução no sentido de vir a ser pertence ao campo do tempo e pertence ao campo do antissistema. Mas o que esse desenho quer mostrar mais? Quer mostrar uma coisa muito interessante. É que o nosso caminho de volta, ele é feito no nosso caminho de contração. Então, naturalmente, todo o processo de evolução já está contido em germe no processo de evolução. Então, todo o nosso processo de descida, ele está contido em germe no nosso processo de subida. A subida aqui vai ser mais lenta, porque aqui, ó, o processo é rápido. Aquela frase que nós falamos de Jesus, né? Vi o demônio caindo do céu com seus asseclas. Eu vi como um raio. Por quê? Porque é o espírito transformando em energia e transformando em matéria. Então a matéria é o último estágio. Agora aqui, no processo de volta, ele é lento, porque nós vamos ter de vencer a dimensão vibracional da matéria. Então vai se tornar muito mais difícil, ele vai se tornar muito mais lento. Então ali é um processo rápido, aqui é um processo lento. Nesse processo lento, principalmente até a fase aqui do espírito superior, que depois ele pode ganhar muito com a conscientização do ser, essa lentidão vai ser principalmente nessa fase. Por isso que pode olhar que a nossa vida é lenta, ela é difícil, ela é cheia de rotina, ela é cheia de dor, é uma dificuldade enorme para a gente passar de um estágio para outro, devido à força que existe na matéria. E Jesus deixou isso bem claro, quando ele fala assim, o espírito está pronto. Olha só que interessante, o espírito está pronto, porque o espírito é um, o espírito é sistêmico, mas a carne é fraca, ou seja, a matéria é fraca. A matéria dificulta muito. Por isso que está lá no livro dos Espíritos, a matéria é o laço, o liame, que escraviza o espírito. Olha a expressão como é que é interessante. Então é difícil essa luta, essa subida, a dificuldade de sair de um estágio a outro. Por isso que foi falado para Eva, novamente nós falamos aqui, parirás com dor. Ou seja, cada salto de um campo para outro é feita através da dor. Principalmente quando chega no homem, porque essa fase aqui ela é determinística, mas quando chega no homem ela passa a ser colaborativa, porque o homem vai readquirindo o livre-arbítrio. Então devemos lembrar que o livre-arbítrio original, o livre-arbítrio real, é o livre-arbítrio do sistema, que fez a escolha entre sistema e antissistema, entre o movimento uniforme e o movimento ao contrário. Esse é o livre-arbítrio real. Todos os outros livre-arbítrios está limitado dentro do determinismo da escolha do primeiro.
Então, logicamente, que quando nós chegamos aqui no homem, o nosso livre-arbítrio, ele é apenas um movimento lateral, como diz o Baldi. Por quê? Porque ele está longe do livre-arbítrio original. Então, nós já estamos presos ao determinismo da nossa própria escolha. Então, consequentemente, a linha de direção da evolução já está presente em nós. No máximo que o homem pode conseguir fazer é criar etapas maiores entre um campo e o outro. Por exemplo, nós vamos supor que eu precisaria viver aqui 100 encarnações para tornar um espírito superior. Eu posso, com meu livre-arbítrio e com meu retardamento, criar aqui, nesse espaço, 200 encarnações, sofrer quedas reencarnatórias, sofrer quedas psicológicas, sofrer quedas planetárias. Então aqui que poderia daqui para cá ser um movimento menor, por exemplo, de 100 reencarnações, ele passa a ser, por exemplo, de 200. É quando a gente aumenta as curvas, aquilo que André Luiz fala lá no livro Nosso Lar, quando Lísias fala para ele, olha, muitos seres fazem curvas longas, muita curva no processo evolutivo. É isso aqui, é o movimento horizontal, mas os estágios serão ultrapassados. E esses estágios, de um campo de consciência para outro, que muitos chamam de portal. O que é o portal? Não é só uma dimensão física, energética, como queira entender o portal, mas ele é sobretudo uma dimensão consciencial, de um processo que já existe como informação no todo e existe como processo interior e profundo em cada alma. Então, ou seja, a nossa trajetória de retorno já está escrita em nós. Nós é que vamos ter de ouvir esse processo na nossa intimidade, superando a nossa inconsciência, chegando à nossa consciência. Mas esse é um processo de despertamento, mas já está contido em nós. É por isso que à medida que nós vamos ascendendo, nós vamos descobrindo as leis e os conteúdos de cada etapa dessa. Ou seja, vamos passando pelos portais conscienciais. Agora, a nossa inércia pode atrasar esse avanço. Mas nessa visão aqui, nós temos uma visão completa do processo de queda ou involução para o processo de evolução. Então, ou seja, o processo nosso não é só uma parte só do ciclo, como muita gente acredita, ou seja, só a parte evolutiva. Não, o ciclo completo, a parte de evolução e involução. E esse ciclo aqui está contido lá como roteiro, como campo na nossa consciência profunda. Como germe. Próximo slide. O movimento que existe no universo não é jamais um deslocamento unilateral, efetivo e definitivo, mas é metade de um ciclo que retorna ao ponto de partida, após haver cumprido determinado devenir, uma vibração de ida e volta, completa em sua contraparte inversa e complementar. Voltemos ao slide anterior. Olha, uma vibração, porque nós estamos no antissistema, então é vibração, não é onipresença. Então nós estamos no campo do antissistema. Aquilo que é intrínseco, aquilo que é interior, que é onipresente, está no nosso psiquismo. Está no nosso campo de consciência como os nossos genes, né? A nossa hereditariedade sistêmica. Mas aquilo que está aqui é um campo vibracional, com velocidades maiores ou menores que a velocidade da luz, porque nós estamos lembrando daquele espectro que nós mostramos aqui. Então, consequentemente, é uma vibração de descida, de ida, e uma vibração de volta. A parábola do filho pródigo. Os dois processos, de ida e o processo de volta. Não é só o processo de vinda, da evolução. É os dois processos, os dois semicírculos. E é vibracional, por isso que é portal. À medida que a gente vai abrindo essas vibrações e entrando em ressonância, em sintonia, nós percebemos esse conteúdo que já está pré-existente em nós. Próximo. Próximo. Olha agora aqui, né, no livro Evolução Elegante, tem uma passagem muito interessante. Olha lá o que ele diz.
toda atividade eletromagnética está ligada a flutuações que ocorrem dentro do vácuo do hiperespaço. Hiperespaço é a noção do espaço muito mais amplo, né? Onde estão várias outras dimensões. O campo da mente produz as ondas pilotos de informação que dirige e organiza os campos eletromagnéticos por meio de intermediários do hipercampo. A mente interage com a matéria pelo hipercampo. A luz é transportadora intermediária da energia vital padronizada e codificada. Olha, então na verdade ela está dizendo aqui que se o campo de informação, né, como nós já falamos, rege o antissistema, a nossa mente no sentido coletivo, rege a matéria. Então, como diz Emmanuel, antes da matéria, antes das linhas de força da matéria, está o campo mental. Então nós somos capazes de modificar a matéria. Como a gente viu várias vezes Jesus, modificar água em vinho, multiplicar alimento, multiplicar um corpo lesionado por uma lepra, num corpo sadio, modificar o corpo de um paralítico, de nascença, de um cego de nascença. Por quê? Porque a mente rege as linhas de força que formam a matéria. Hoje a gente conhecendo que as composições dos elementos nada mais são do que átomos que se aglutinam e que os compostos, na sua maioria, no sentido mais simplista, eles são apenas formação de mais átomos ou menos átomos, então nós sabemos que uma consciência com um poder maior é capaz de agregar a matéria, porque já está bem distante dela e tem a força suficiente para fazê-la. Nós ainda não temos. Nós, para podermos fazer a modificação da matéria, nós temos que fazer aquelas alquimias químicas, alquimias físicas que nós fazemos no nosso mundo, modificando, por exemplo, várias substâncias. Eu pego uma dona de casa. Dona de casa pega várias substâncias na cozinha e modifica fazendo alimento. Mas isso pode ser feito através do poder da mente. E essa mente tem um campo de uma onda pilota que governa todos os campos, que por sua vez governa toda a matéria. Aí a gente vai poder entender esses milagres que são citados de Jesus como um processo natural, ou seja, a conquista do espírito dirigindo a matéria. Então isso fica fácil da gente entender, porque a informação organiza a matéria. Se ela organiza, qualquer matéria, seja ela orgânica ou inorgânica, pode ser perfeitamente organizada pela mente do Cristo. Daí nós vamos entender as várias curas e os vários milagres. Nada mais é do que a interferência da mente crística no campo da matéria. Agregando, desagregando, transmitindo informação, desmaterializando e materializando. Essa é a razão pela qual fica mais fácil nós compreendermos com essa informação os efeitos, sejam de cura ou os efeitos ditos milagres realizados por Jesus. Próximo. Para que a gente não tenha dúvida da citação anterior, né, as ondas de matéria, olha aqui que Emmanuel diz no Pensamento e Vida. O pensamento é a força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidades determinadas, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então o pensamento é força criativa, é onda sutil, também atua como um campo de propagação, né, como onda e como partícula. Como onda é um campo eletromagnético, como partícula é um fóton mental, um fotônio, que também pode ser mensurado, como diz Emmanuel, né? A mente é algo mensurável, ainda é substância, ainda é matéria. E ela carrega junto com essa onda um campo de informação. Então, se ela está antes da matéria, ela pode organizar a matéria. Vamos lá? Vamos colocar uma canetinha aqui para a gente poder ver esse processo? Se nós colocarmos, né, que a matéria é formada de átomos, e nós estamos tendo aquela visão simplista do átomo, né? E se nós colocarmos que as linhas de força e os campos que organizam a matéria, eles sofrem efeito da mente, e que a mente também é uma força eletromagnética não mensurável no nosso mundo físico, da maneira que a gente entende. E se nós entendermos que ela também carrega informação
capaz de reordenar esse campo e reordenar essa matéria, nós compreenderemos perfeitamente aquilo que é chamado de milagre. Não só aquilo que o mestre realizou, mas como a gente vê no mundo de hoje, várias pessoas realizando isso, que também é dito milagre, ou como a gente vê os espíritos realizando através de trabalho de materialização, através de trabalho de desmaterialização, através da influência do espírito do nosso organismo promovendo cura. E nós vamos entender também esses processos de cura espontânea, que a pessoa muitas vezes busca uma figura religiosa, né? Seja aquela pessoa que já faleceu, seja aquela que já desencarnou, e a fé que a pessoa possui naquele ser faz com que ela abra a consciência para os campos do inconsciente e para o processo de assimilação dessas correntes, levando às curas espontâneas que a gente vê em inúmeras descrições na literatura. Porque que a mente coordena as linhas de força do campo da matéria. Muito bem. Próximo. Estou andando mais devagar para que a gente não tenha dificuldade para entender. Então a consciência, como é que ela se forma? Como é que ela se origina? A partir do antissistema, no seu fundo, na mais profunda queda, naquela visão lá, alimento para os porcos, onde viviam os porcos, a lama fecunda de irmão Áureo, ou seja, no ponto mais denso, onde é representado naquele gráfico do balde, no ponto central, o ponto Y, da descida do espírito, onde o sistema é apenas uma possibilidade, diante das incomensuráveis possibilidades existentes no antissistema. Então, como é que esse processo se dá? Então nós mostramos aqui como é que se dá a criação dessa consciência. Se vocês lembrarem, eu mostrei isso aqui em inúmeras aulas passadas, utilizando aqui o nosso cubo mágico. Lembra do cubo mágico? Que nós mostramos que a nossa consciência, na verdade, ela é volumétrica. E na penúltimas aulas, nós mostramos que, na verdade, são vários cubos desses que se interagem, formando a nossa consciência cósmica. E nós mostramos que nós estamos aqui apenas nessa fase. Vocês estão lembrados? Que eu mostrei aqui que nós estamos nessa fase aqui. Começou com um ponto, depois a linha, depois a outra linha perpendicular, até que formou essa consciência. E essa consciência é formada por uma emanação intrínseca do sistema, representada pela parte branca, e aqui nós vamos ter uma consciência cósmica, e aqui o campo coletivo e o campo individual, que é dual. Lembra que nós mostramos isso aqui, e pegamos esse cubo para representar todos esses conceitos que o balde desenvolve tão bem. Então agora, nós fizemos esse mesmo desenho de uma maneira mais clara. Então está o ponto, o não ser, contração máxima. Quando nós falamos não ser, porque aqui nós temos a inconsciência dominando tudo. O que o ser tem de consciência é apenas um movimento. É o que nós vamos encontrar nas subpartículas. É o que nós vamos encontrar nas partículas. Ali não existe individualidade. Nós não podemos falar átomo como individualidade, subpartícula, um quark como individualidade. Não. Nós temos de entender que ali nós estamos nos primórdios do processo. E nós estamos tendo apenas o que ficou apenas como processo foi o movimento. Aquele movimento que tem no sistema e que se expressa no antissistema. E em nós vai ser aquele movimento da alma, que o Bert fala tão bem sobre ele. Então, apenas o movimento. Aí, do ponto surgiu a linha. Formou-se então a consciência molecular. E a principal característica dela é a atração. Tanto é verdade que várias subpartículas se juntam e formam o átomo. E o átomo que se junta e que forma a molécula. Então nós vamos ter forças atrativas, a força fraca, a força forte, a força eletromagnética, a conjugação entre o elétron e o fóton e tantos outros aspectos do átomo. Ou seja, a nossa consciência molecular, que tem como principal característica a atração. Aí uma nova linha se forma com a outra linha. A atração evolui para a sensibilidade. E nós temos então a consciência vegetal. A consciência vegetal que está
propondo o processo de individuação. Não chegou o processo de individualidade ainda. O ser não se expressa como eu, mas se expressa como um conjunto de seres dentro do mesmo campo morfogenético, onde todo o conhecimento é partilhado e automaticamente, então, ele começa a desenvolver a sensibilidade. André Luiz chega ao ponto de dizer que o vegetal, quando recorda as estações do ano, realizando o mesmo ciclo, ali nós temos o germe da memória, que mais tarde vai estar no homem como memória. Aí uma nova linha perpendicular às duas outras vem para o instinto, e nós temos então o animal. E o animal então começa já a mostrar aspectos de individualidade. Ele começa a mostrar aspectos que está em todos, porque se você pensar também num composto químico, ele tem individualidade. Um átomo também tem alguns aspectos da individualidade. Não queremos dizer que tudo na natureza, como diz o Baldi, diz eu sou. Ou seja, toda a natureza ela tem uma característica, como nós. Quer dizer, nós temos características de individualidade importantes nos pequenos sinais da vida. A nossa íris, o nosso DNA, a nossa digital, os aspectos que nos são comuns ao campo do corpo, eles têm características individuais. Então aqui nós estamos aqui no instinto. E do instinto, uma nova perpendicular forma a razão. Nós estamos no estágio do homem. Então olha só que interessante. Esse é o estágio que nós estamos. O estágio que vai até o limite da razão. Mas esse estágio, conforme diz o Baldi, ele fala que nós temos duas consciências. Uma consciência latente, que nós já entendemos aqui, que é a consciência dos vários planos que nós vamos ultrapassar e que nós contraímos no processo de queda. Essa é a verdadeira consciência nossa. E uma consciência de superfície, que é a consciência que nós vamos desenvolvendo pelos sentidos, que nós vamos desenvolvendo pela aprendizagem do meio. Essa consciência tende a desaparecer, a evoluir no sentido de absorver a consciência latente, a se sobrepor à consciência latente. Então essa psique de superfície está representada aqui. Então a nossa própria razão, ela está representada pelo processo de uma consciência de superfície. É por isso que o homem pode analisar, no máximo que ele vai chegar é nos fenômenos atinentes à matéria. Jamais nos fenômenos transpessoais, transmentais, transracionais, que muitas escolas, há muitos anos, se dedicam a esse estudo utilizando a intuição. Então olha aqui que o Baldi disse. Vossa consciência é segunda dimensão de superfície, como superfície é a contínua impotência diante do volume, sua dimensão superior. Então a consciência de superfície, vocês estão lembrados, é isso aqui que nós estamos representando. E o que o Baldi está falando? Que na verdade a nossa consciência é volumétrica. E nós aprendemos aqui que na verdade ela não é só volumétrica, é o conjunto de vários volumes, ou de hipervolume. Mas isso está muito longe da gente. Então se a gente já entender aqui que nós estamos nessa fase representada aqui, nós vamos entender que o volume vai formando novas dimensões e percepções. É por isso que existe uma distância imensa entre a nossa mente e a mente do Cristo. Existe uma distância imensa entre a nossa mente e dos espíritos superiores, porque eles já estão em fases volumétricas, hipervolumétricas, enquanto que a gente está aqui nessa primeira fase da razão. Tanto é verdade que a própria doutrina espírita é a doutrina da razão, né? A fé raciocinada. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse estágio. Estamos longe ainda da fé intuitiva, da fé verdadeira. Nós estamos dando o primeiro passo, porque com a razão nós somos capazes de afastar os fundamentalismos, somos capazes de afastar as crendices, somos capazes de afastar o simples pensamento mágico sem maior consequência, e somos capazes de penetrar num campo que nos favoreça a evolução. Mas não é a meta, é apenas o campo transitório, é apenas o campo próprio para essa consciência aqui. Vossa consciência é segunda dimensão de superfície. Como superfície é uma contínua impotência diante do volume, sua dimensão superior. Para atingir o volume é indispensável que a superfície se mova em nova direção. Para atingir a superconsciência é necessário multiplicar a consciência por um novo movimento. Olha a expressão aqui de novo, gente. Ó. Novo movimento.
todo o processo é de movimento. O movimento da alma, o movimento de organização, o movimento do campo familiar, o movimento que organiza a hierarquia do amor, lá do Bert Hellinger, é o movimento presente em tudo. Então aqui também é a questão de movimento. O movimento inicial cria atração. O movimento da atração continua, cria sensibilidade. O movimento continua, cria o instinto. Depois cria a razão. Lembra que é naquele processo, esse movimento ganha impulso de 3 grandes forças. A nossa busca da felicidade, a nossa insaciabilidade e aquele materializar e se desmaterializar no seio divino. Ou seja, o trabalho de Deus em nós. O divino atuando em nós, como diz o Ciro Arombino. Ou seja, a lei, Deus atuando em nós como substância, como vida, num processo nosso de transformação. Infelizmente, devido ao núcleo pequeno que a nossa consciência desperta, nós não percebemos todos esses fenômenos que estão ocorrendo no inconsciente. Então vamos colocar aqui a canetinha para a gente poder entender isso melhor. Vamos lá. Onde está a nossa caneta? Está aqui. Então o fenômeno é o ponto, a linha. Então vou colocar aqui como se fosse o átomo, aqui a molécula e aqui o principal processo, a atração. Depois uma perpendicular, nós formamos a sensibilidade e chegamos ao vegetal. Depois, uma nova fase de movimento, nós chegamos no animal. E aqui nós vamos ter o instinto. Fazemos isso aqui e chegamos no homem. E aqui nós vamos ter a razão. Pronto, essa é a nossa consciência de superfície. O máximo que ela chega é no campo da inteligência, é no campo da análise, é no campo da comparação. Então é o que essa consciência é capaz de fazer. E ela é uma consciência de superfície, porque ela vem desse desenvolvimento, dessa abertura. E ela está toda centrada no sentido. Você pode olhar que a nossa memória é os conteúdos que nós vivemos. A voz interior ainda não está presente. Ainda não é possível essa voz interior, porque nós não iniciamos esse processo de autoconhecimento para poder fazer surgir essas potências. Assim como a gente foi desenvolvendo pela forma, o homem agora está numa fase que ele vai ter que desenvolver o psiquismo. É aquilo que o Bowlby fala, quer dizer, o desenvolvimento do campo nervoso, do campo psíquico, para a abertura do mundo interior. Na hora que ele fizer esse movimento, ele vai para a consciência volumétrica. Começa a nascer então a intuição, começa a nascer os vários outros campos da alma. E à medida que ele for evoluindo, ele vai fazendo um hipervolume, né? E outras consciências começam a se manifestar. A supramente, a supraconsciência, a supramente, a ultramente. Aí a gente pode criar vários nomes aí para tentar explicar esse processo. Então aqui, nessa consciência volumétrica, que vai surgir a intuição, que é o processo que vai começar a ver por síntese. E a consciência latente começa a ter uma oração sobre o homem. Muito bem. Passemos para o próximo slide. Olha aí. Aqui nós tentamos representar todo o processo. Fazer uma síntese de todo o processo, para que a gente possa entender como é que se deu a formação da consciência. Então, primeiro, surge o movimento. O movimento evolui para a atração, que nós vamos ver nas moléculas, nos átomos. A atração evolui para a afinidade, e a afinidade evolui para o psiquismo mínimo. Então, do átomo, a molécula, a afinidade química até o cristal. O cristal é como se fosse o homem da evolução do mineral, da molécula. O Bowlby diz que no cristal nós já temos um psiquismo que é expresso pelo processo de organização matemática do cristal. Então aqui nós temos o que ele chama de psiquismo mínimo. Algo que começa no movimento, vai para a atração, afinidade e psiquismo mínimo. Esse psiquismo que se organiza no cristal, né, e a matemática, a expressão desse psiquismo, evolui para a sensibilidade. A sensibilidade evolui para a irritabilidade, como diz Emmanuel. Daí para o instinto, e do instinto para a razão. Olha só que interessante. A sensibilidade dos vegetais, a irritabilidade dos animais, o instinto,
que já apresenta em todos os animais, principalmente nos superiores, nós vamos ter isso já bem organizado, e a razão que surge no homem. Então, olha lá, o movimento, a atração, afinidade, psiquismo mínimo, sensibilidade, irritabilidade, instinto e razão. A razão, agora, para ela poder criar uma nova consciência, precisa de um novo movimento. Lembra que tudo isso é movimento. O novo movimento vai ter de ser feito, segundo Emmanuel, em duas bases. A base da fé e a base da humildade. Então, a fé e a humildade, que é o movimento que nos abre a consciência volumétrica. Aquela consciência que eu acabei de mostrar aqui. Então, a consciência volumétrica ela é aberta pelo movimento da fé e é pelo movimento da humildade. Agora mesmo nós vamos ver a definição de humildade e fé. Para a gente não confundir fé com crença e não confundir humildade com submissão. Não é nada disso. Muita coisa se confunde com isso. Então, através desse novo movimento da fé e da humildade, nós entramos então na consciência volumétrica, que é a nossa verdadeira consciência, a consciência latente. Nós entramos na superconsciência, nós começamos a ter contato com o nosso eu verdadeiro, o nosso eu eterno, a verdadeira individualidade, o verdadeiro self. Ele começa a surgir no nosso campo de consciência desperta. Então, agora olha só que interessante. Esse eu, então, a intuição, que tem como processo a revelação. Então, tudo aquilo que foi de superior ao homem veio através desta revelação, através da intuição, através daquilo que o Baldi chama de mediunidade ativa e consciente. Surge então a intuição. A intuição evolui para a visão direta. Não só intui, não só revela, mas também vê. São as imagens interiores que começam a surgir no ser. O mundo interior, que é um verdadeiro universo, um verdadeiro meta-universo, com inúmeras imagens, com inúmeros conteúdos, que não é só transmissão de mente para mente, transmissão de um espírito para outro espírito, mas é a fonte que começa a brotar no homem. São visões interiores, visões íntimas. Essas visões é um verdadeiro universo, ela tem forma, tem cor, e essas visões, então, levam o ser à busca interior e à revelação pela intuição dos conteúdos. E nessa visão e nessa intuição de revelação, começa a surgir novos conceitos, começa a surgir novas visões, começa a surgir novos contatos, como as noúrias, correntes dos pensamentos que estão além do tempo e do espaço. Então é toda uma nova realidade que o ser desconhecia, que o ser não sabia. Aquele que está apenas aqui nessa segunda fase, acha os conteúdos dessa consciência algo distante. Por isso que a ciência que está presa ainda na razão, na consciência de superfície, ela é capaz de achar que o mundo interior e que toda a revelação da superconsciência é um estado patológico, como é muitas vezes os estados de fragmentação da esquizofrenia, o estado de fragmentação de doenças psíquicas. Então faz a mesma comparação, como aquele que passasse pelas experiências da supraconsciência fosse também um doente psíquico, precisando de tratamento. Mas na verdade nada mais é do que o desenvolvimento natural do homem, que começa a surgir por inúmeros seres iluminados que estão na frente no processo evolutivo, estão num campo vibracional mais amplo, um campo de percepção maior, fato que nós ainda não temos, porque nós estamos presos a essa consciência aqui. Superamos essa e estamos presos a essa, e desconhecemos essa. É por isso que o autoconhecimento, através da fé e da humildade, é o movimento da alma que nos permite acessar esse conteúdo. Da visão direta, nós vamos para a contemplação. Contemplação aqui entendida como o processo de interação com Deus. E do processo de contemplação, nós vamos para a unificação. Quando nós começamos o processo do eu e o Pai somos um, estamos começando. Começa o processo de integração. O divino começa a falar na alma. O ser começa a perceber as dimensões superiores de consciência. Ele começa a entrar naquele o que nós desenhamos aqui, nas faixas superiores da vida. E ele então caminha da contemplação para a unificação. E aqui nós colocamos uma frase da grande síntese que é muito interessante. No princípio, ou seja, naquele mesmo princípio, no princípio era o caos, havia o movimento. E o movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu energia.
e da energia emergirá o espírito. Então, tudo é movimento. Olha como é extenso esse movimento da alma, citado por Bert Helling. Como ele é extenso. Como que você, ao ordenar um campo familiar através do campo da imagem, você propicia à alma um movimento que vai influenciar esse campo. E na hora que influencia esse campo, todos vão mudar dentro desse campo por esse movimento. Que o movimento vem da alma coletiva, vem da mente coletiva, vem da consciência coletiva. E é revelado no campo de consciência desperta. Um movimento que é tudo na existência, ó. Tudo é movimento. O movimento vira atração, um novo movimento vira afinidade, um novo movimento vira psiquismo, um novo movimento vira sensibilidade, um novo movimento irritabilidade, um novo movimento instinto, um novo movimento a razão. Acrescenta a razão, a fé, a humildade, um novo movimento que traz a intuição, um novo movimento que traz a visão direta, depois a contemplação e a unificação. Mesmo movimento, o movimento inicial que nos afastou e gerou a vibração. E um movimento agora que nos guia de retorno. Então esse é o movimento da alma, que é capaz de organizar qualquer campo. Porque você acrescenta algo no sistema que já existe no nosso interior. Então na hora que isso é desperto em um, como todo mundo está interligado, vai despertando nos outros. Como se fosse uma ligação elétrica em série, né? Uma ligação que foi ligando uma lâmpada, liga outra lâmpada, liga outra lâmpada, outra, com um processo em série. Por quê? Porque aquilo que é desperto passa a fazer parte do campo e desperta aqueles outros que ainda dormem. Então daí a importância dos movimentos a partir da fé e da humildade. Entenderam bem isso aqui? Então isso aqui, na verdade, é uma concretização de tudo aquilo que nós já falamos até hoje. Com imagens que nos ajudam, né, a ver isso de uma maneira mais adequada. Próximo slide. Aí, aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, né? Na verdade, não é só a consciência volumétrica que nós mostramos aqui, né? Essa primeira fase que nós estamos. Não é só o volume para onde vai a intuição. São vários hipervolumes, né? Depois do volume vai para o hipervolume, o ultravolume, aí vai embora. Criando vários campos, né? Que está representado aqui por vários cubos. Vossa consciência latente é a vossa verdadeira alma eterna. Existe antes do nascimento e sobrevive à morte corporal. Então a nossa verdadeira alma, a nosso verdadeiro ser é a consciência. Não essa consciência de superfície. Essa consciência de superfície é transitória. Que nós vamos abandonando por um novo campo. A verdadeira alma é a consciência latente. Próximo slide. Agora, a gente acha que isso não está escrito, né? Olha aqui que Emmanuel diz. Nós fizemos questão de trazer Emmanuel para mostrar que tudo que nós estamos falando aqui está aí dentro da teoria da doutrina espírita. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem. Nele aí que ele está falando é do homem, do espírito, do encarnado, aguardando a alavanca da vontade para se externar no rumo da superconsciência. Forças inexploradas e infinitos recursos. Olha, infinitos. Por quê? Porque essa consciência latente é a nossa verdadeira consciência. O final dela é o retorno ao sistema. O final dela é o espírito puro. O final dela é a consciência arcangélica. Então, consequentemente, é infinito. Porque na hora que a gente voltar para o sistema, é o infinito. Então, olha bem, infinitos recursos nele dorme. Por isso que o Baldi chama de consciência latente. Porque infinitos recursos. E ao mesmo tempo, ó, aguardando a alavanca da vontade. Por quê? Porque agora a evolução não é só determinística. Agora é determinismo e livre escolha. Então agora nós precisamos da nossa vontade. A evolução agora é compartilhada. A conquista da razão faz com que a gente compartilhe das decisões em relação a nós e em decisão à vida. Então ela passa do regime de determinismo, das fases iniciais de evolução, para um regime de coparticipação. E, consequentemente, de cooperação, de complementabilidade. E aí, nós vamos ter de usar a nossa vontade
para poder fazer a descoberta, ou seja, o novo movimento que nos leve rumo à superconsciência. E esse movimento, como a gente viu aí, ele é fincado dentro do campo da fé e ele é expresso dentro do campo da humildade. Próximo slide. Agora, olha só que definição interessante essa de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Não vamos confundir fé com crença. Tem muita gente que pega os seus conteúdos de crença, condicionado dentro dos seus campos naturais de religião ortodoxa, e acha que isso é fé. Não. Olha a definição real da fé. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, fé é o laço de religiosidade que nos prende a Deus e que nos dá certeza. Por isso que Paulo de Tarso falava da justificação pela fé. Quando ele fala isso, não é a justificação pela crença, como muitas vezes interpreta, eu já falei isso aqui várias vezes. Porque se a fé é interligada à sabedoria de Deus, a expressão dessa sabedoria vai ser a caridade. Então, logicamente que não existe fé sem obra. Existe crença. Crença sem obra, está certo. Então, quando o Tiago fala lá, mostra a tua fé que eu mostro a minha obra, ele não está falando de fé no sentido que aqui está sendo dito, e que Paulo de Tarso também disse. Não é a fé, crença. É a fé na certeza instintiva da sabedoria de Deus. É aquilo que Jesus fala nesse momento aqui. Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a sua, que eu vim ao mundo para cumpri-la. Ou seja, sabe que a sabedoria do Pai é maior do que a sabedoria do Filho. Essa sabedoria, essa que é a verdadeira fé. E essa fé nunca é morta. Essa fé é viva, porque ela vai acabar se expressando em amor, porque ela parte do divino, ela parte da presença. Por isso que esse é o movimento que a gente descobre. Ou seja, da razão a gente vai e parte para a sabedoria de Deus. Então, se nós analisamos o universo com a razão, de maneira ampla, começamos a ver a grandeza do universo, começamos a ver a grandeza da vida, começamos a ver a grandeza em torno de nós, e isso desperta em nós um movimento. E esse movimento é fé. Esse movimento é a fé. Ou seja, nós damos vazão para que o divino age em nós, como diz o Ciro Lombino. E esse então é a sabedoria de Deus, uma sabedoria que está em nós. Por quê? Porque ela é intrínseca. Por isso que ele fala instintiva. Ela é intrínseca, é onipresente, como eu já falei aqui na aula passada. Se ela é onipresente, ela é intrínseca, essa é a fé que movimenta, que vai nos levar à colaboração, à caridade, à generosidade e à expressão da graça. Próximo. E a humildade. Olha a definição também de Emmanuel para a humildade. Humildade não é servidão. É, sobretudo, independência, liberdade interior. Olha que coisa incrível. Nem nada do que a gente pensa que fala de humildade. Olha, humildade é independência, é liberdade interior. Então, a humildade é a reconquista do verdadeiro livre-arbítrio. É por isso que Jesus foi tão claro: a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade te mostrará a importância da humildade, que é um reflexo de Deus em nós, como diz Emmanuel. Essa humildade é a liberdade interior que nasce das profundezas do Espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Ou seja, a humildade que faz essa renovação. Por quê? Porque nós somos apegados à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de ser, aos nossos conceitos, à nossa visão de mundo, à nossa personalidade, ao nosso jeito. E a humildade que faz essa liberdade da saída do condicionamento para a permanente renovação. Ou seja, permite os vários movimentos da alma. E esse movimento da alma vai nos abrir a intuição,
a revelação, vai nos abrir a visão, vai nos abrir a contemplação, vai nos permitir a unificação e vai abrir os outros campos de hiperconsciência que está em nossa alma. Então, olha, os dois conceitos totalmente diferentes daquilo que a gente vê. A fé é a certeza da sabedoria de Deus. E a humildade é a liberdade interior, permitindo-nos a renovação. Então, os atos de humildade surgem dessa liberdade, que você não está preso em conceito. Olha bem, quando o Bert Hellinger fala da vontade de exclusão que nós realizamos com as pessoas da nossa família ou da sociedade, quando ele fala da vontade de extermínio que está na nossa alma, através da boa consciência, ou daqueles que se acham justos, é exatamente a ausência da humildade. Porque o ser se transforma distinto, ele é distinto do outro. As fraquezas, como a gente disse na nossa aula, sem ser anterior à passada, antes da anterior, então o que nós mostramos isso aqui? Mostramos muitas vezes que a gente se torna distinto, mas na verdade, nós somos farinha do mesmo saco. Na verdade, nós temos os mesmos conteúdos. Como é que eu vou tomar distinto se em mim também tem as mesmas tendências? Agora, no momento que eu tomo interdependência, me liberto desses conceitos, me liberto desse apego, me liberto dessa distinção, automaticamente, então, em mim vai nascer a humildade como reflexo da divindade, devolvendo-me a liberdade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de permanente renovação para fazer novos movimentos que nos conduz à ascensão evolutiva. Próximo. E aqui está de novo o nosso dadinho, né? Tantas vezes falado aqui, nós trouxemos ele para cá para mostrar que nesse dadinho nós vamos ter um campo mental da personalidade, que ele é dual, igual e contrário. Um campo mental coletivo, que ele é também dual, né? Ele está aqui, não está representado as duas flechas, mas ele também é dual. E esses campos estão interligados, né? E aqui ele é dual por quê? Porque essa parte aqui de cima é o bem, que está intercomunicado com a consciência cósmica. Então, dual, bem, mal, bem, mal. Você vê que aqui é um azulzinho bem escuro, porque é a fase da personalidade. Até o bem em nós ainda tem dose de maldade. E aqui nós já vimos a consciência, o campo coletivo refletindo a consciência cósmica. E aqui a consciência cósmica que desce sobre tudo na feição da graça, que é aquela C1 que nós mostramos aqui. Estão lembrados, né? O C1. Essa é a consciência. E interligada a essa consciência, o sistema. Então nós temos aí a representação clara do campo mental da personalidade, o campo mental coletivo, todos eles duais, o campo da consciência cósmica descendo na feição de graça e o campo sistêmico. Então aqui está o campo, onde estava o filho pródigo mais velho, o filho que permaneceu com o pai, o irmão do filho pródigo. Aqui estava onde estava Abel. Por isso que fala Caim matou Abel, ou seja, ele matou o campo da consciência cósmica, contraiu, veio para o campo distante. Por isso que ele vai construir a torre de Babel lá, né? Porque os descendentes de Caim vão cometer crimes, vão construir a torre de Babel, ou seja, a fragmentação interior, as várias línguas, que quer dizer as várias vibrações que vão surgir na alma. Ele foge para reinos distantes, terras distantes, exatamente a figura, né? A figura no sentido de parábola, para mostrar a descida até chegar nos campos abaixo da personalidade, que são aqueles que nós mostramos aqui anteriormente. E é interessante que na própria Bíblia está lá campo, né? É muito interessante essa expressão. Campo tanto para o filho mais velho que estava no campo, junto com os servos do Senhor, formando então a consciência cósmica, como também Caim matou Abel no campo, exatamente
a dualidade implantada no sentido de descida. É por isso que da consciência cósmica foi criando a C2, a C3, a C4, a CX, a CN, até chegar no espaço. Tudo bem? Espero que esteja pelo menos claro essa síntese que a gente está tentando fazer de todas as ideias que o nosso curso já desenvolveu. Agora, olha aqui, para que a gente não tenha dúvida, olha aqui que Emmanuel fala no livro tão simples, né, Pensamento e Vida, tão curtinho, tão pequeno, mas de uma beleza maravilhosa. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra, pela qual ainda sofre a influência da retaguarda. Olha a consciência cósmica, ó, caindo sobre todos como graça. Quem é refratário a ela não vai percebê-la. Quem ainda não fez o movimento de absorção vai absorver muito pouco do inconsciente. Mas aqueles que já têm um campo da consciência desperta, cada vez mais integra com a consciência cósmica. E olha aqui que ele diz lá, até chegar na consciência cósmica, nós somos sombra e luz. Então, aquela visão anterior que nós mostramos. Vamos voltar no slide anterior? Olha aqui, ó. Sombra e luz. Sombra e luz. Aqui é só luz. Por quê? Porque a consciência cósmica é o mínimo de afastamento do sistema. Criou-se a vibração, mas o afastamento é mínimo. Tanto é verdade que Deus, na parábola do filho pródigo, o pai fala para o filho mais velho: meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Exatamente a frase que o filho mais velho recebe. Por quê? Porque o filho teve uma queda, mas apenas a nível de consciência cósmica. Não foi igual Caim, né, que é a figura de todos aqueles que se densificaram no campo de muito maior contração e de perda e de inconsciência. Voltemos. Então aí está a consciência cósmica. Próximo. Para que a gente não tenha dúvida, né? Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, lembra aqui de novo, gente, ó, nos movimentos evolutivos. Você vê que sempre a palavra movimento aí presente. Então, os movimentos evolutivos individuais, os movimentos evolutivos coletivos, os movimentos divinos, essa tríade que pode ser vista como Pai, Filho e Espírito Santo, como a Igreja Católica desenvolveu, nada mais é do que o movimento evolutivo da alma. Olha a palavra movimento aqui de novo. Nós vamos encontrar em tudo quanto é lugar. Vamos encontrar em Ubaldi, vamos encontrar em Emmanuel, vamos encontrar em tudo quanto é lugar. Lá no Bert Helling, movimento. Movimento evolutivo. As inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano. Percebendo-as, contudo, somente aqueles que encontram sintonizado com as suas vibrações. Olha aí, acabamos de dizer isso. Encontra sintonizado, olha aí, ó. De novo a mesma luz caindo sobre vários seres. Percepções diferentes de cada ser. Mas cai para todos. É doação, é graça. E nós estamos dentro desse campo da consciência cósmica, que representa entre nós a presença divina. São distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados. Então, olha bem, o processo da evolução, além de ser um movimento, é um processo de movimento e um processo também de ressonância e sensibilidade. Então não é processo de crença mental, não é processo de intelecto. O intelecto e crença mental pode auxiliar o processo quando a gente casa com a humildade e com a fé. Mas é sobretudo um processo de ressonância. É um processo sobretudo de sintonia. É por isso que o Baldi fala que é uma perda de tempo a gente criar prosélitos.
Por quê? Porque aquelas pessoas que não tiver sintonia com esse tipo de conceito, não vai assimilar nunca. Ela ainda não fez um movimento que permite ela perceber, não fez um movimento que abre o inconsciente, que amplia o campo da consciência desperta. Então, naturalmente, esses conceitos serão rechaçados em nome da razão. É o que a gente vê muito por aí. Vai rechaçar em nome da razão. Por quê? Porque a ferramenta única que ele possui é a ferramenta da consciência de superfície. Se não fizer esse movimento, esses conceitos não serão entendidos. É por isso que Emmanuel fala tão bem aqui. São distribuídos em todas as correntes do pensamento humano. Cada um assimila. Olha aqui, esse aqui assimilando muito pouco de uma cor vermelha, enquanto que esse aqui assimila quase plenamente toda a corrente. Próximo. Agora, como ao mesmo tempo a gente assimila, a gente também gera. Lembra que o pensamento ele assimila e gera. É igual o ar, né? O ar que penetrou é o pensamento que nós assimilamos. O ar que a gente emite é a nossa contribuição dentro do campo coletivo. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagem ou forma e criando centros magnéticos ou onda, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Olha aqui, gente, centros magnéticos ou onda, que é aquilo que nós trouxemos aqui como núcleo mental, lembra? Então, cada conjunto de pensamento nosso, ele se desenvolve em torno de nós e forma centros. Esses centros magnéticos, que são conteúdos, na verdade, de ondas, é aquilo que nós já representamos aqui pelos núcleos mentais. Vocês estão lembrados? Vamos cá? Com a caneta? Lembra que nós colocamos o desenho, agora mesmo nós vamos ver de novo. Tem os núcleos com seus satélites. Estes são os centros. São os núcleos mentais. Esses núcleos mentais que vai criar sintonias. Esses núcleos mentais que vão criar assimilação. Esses centros que assimilam os conteúdos dos campos, principalmente do campo familiar. Então está muito certo quando o Bert Hellinger fala que aquele que é excluído, mesmo aquele que foi excluído e já morreu, permanece no campo como vibração. E nós sabemos como espírita que permanece no campo, inclusive, como presença mesmo, presença do espírito. E essas vibrações são assimiladas. Em determinado momento, um dos entes da família vai representar esse ser. Por quê? Porque assimila dentro do centro que ele possui. Aquele que tem maior sintonia com esse centro de ressonância semelhante ao ele, é o que vai expressar o outro, que foi excluído, que morreu, foi assassinado ou o que seja. Porque a vibração é viva. E ela demora muito a desaparecer. É aquilo que nós já falamos aqui também. Lembra que o pensamento é como uma substância radiativa. Lembra quando nós falamos aqui do Césio? Lembra quando nós falamos aqui lá dos acidentes em Goiânia? Quer dizer, quanto tempo todo o material que estava naquele ferro velho vai ficar contaminado pelo pensamento, pela irradiação do Césio? A mesma coisa é o pensamento. Ele é vivo, permanece no campo e demora a se decompor. Daí a razão pela qual ele permanece vivo no campo. E daí o processo que a gente tem de gerar em ondas iguais e contrárias para poder anular a presença dessas ondas mentais que permanecem no nosso campo a partir das nossas próprias criações. Muito bem. Próximo slide. Aqui nós aproveitamos dessa imagem da internet para formar aqui, ó, cada bolinha dessa como se fosse núcleos. Então é a mesma imagem lá da nossa consciência, né? Entendida aqui como face, entendida como volume. Só que agora nós aproveitamos essa imagem da internet, que dá para a gente ver bacana, e mostrar que, na verdade, o pensamento dual, né? Ele é formado por núcleos. Sombra e luz, certo? Os coletivos também é formado por núcleo.
a consciência cósmica, que é unificada, e ao mesmo tempo a graça divina, né? E ao mesmo tempo o sistema, que é uno e é intrínseco. Então aí está mostrando o campo mental da personalidade, o campo mental coletivo, a consciência cósmica, a ação divina da consciência cósmica, que é a graça, o sistema representado por núcleos. Aqueles que têm sintonia vai fazendo movimentos de ascensão, criando novas qualidades, revelando novos conteúdos que já estão na alma como germe, porque já estão na consciência latente. E essa abertura de consciência é que vai fazendo a mudança da vibração, que muda a forma, que muda a dimensão de vida e, consequentemente, faz a gente retornar à nossa verdadeira natureza, que é a natureza do Espírito, que é a natureza divina. Próximo. Aí, ó, esse quadro, ele mostra a interação com as várias pessoas e ele mostra também a interação com as nossas várias personalidades, seja da vida física, seja da vida espiritual. Então, aqui nós podemos ver os vários seres com que a gente troca em radiações, influencia e é influenciado, e as várias personalidades encarnadas, as várias personalidades desencarnadas. Ele também nos permite ver aquilo que nós já desenhamos aqui, né? As imagens virtuais e as imagens reais. Então esse quadro aí, ele é todo um processo daquilo que nós já explicamos. Você pode ver como influência de grupos, pode ver como personalidades pessoais e pode ver como as imagens reais e virtuais que nós já mostramos aqui nas aulas passadas. E nós aproveitamos para colocar mais uma lição de Emmanuel para mostrar que a interligação entre os núcleos cria energia potencial que abre ou fecha a nossa consciência. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não, sejam os desencarnados, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então aquilo que a gente cria, volta sobre nós, não é da maneira que a gente criou, não. Volta acrescido de todos aqueles que sintonizam conosco. Emmanuel colocou aqui a palavra de concordar, ou seja, aqueles que sintonizam. Então um pensamento que você emite a partir de um núcleo, ele volta muito maior do que ele foi. Porque ele volta com encarnado e desencarnado. Lembra que nós somos as expressões de muitos? Nós já falamos isso aqui várias vezes, em todos os cursos. Ou seja, na verdade, aquilo que a gente emite vai ganhar força. São correntes. Volta aqui para mim, aqui no quadrinho. Então você está aqui, com o seu núcleo. Você emite. Todo mundo que concorda, sintoniza, integra você, vai aumentando esse fluxo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Várias contribuições, sintonia e ressonância, até que isso volta sobre você, ampliando esse núcleo seu para muito mais amplo. Se for por bem, é uma maravilha. Agora, se for por mal, você ficou preso. Por isso que Jesus foi tão claro que nós somos escravos do nosso pecado. Por quê? Porque isso aqui vai vir em forma muito mais ampliada do que nós emitimos, pelo campo de ressonância, pelo campo de sintonia. Então tudo aquilo que a gente emite é um bumerangue. Só que a gente emite um bumerangue pequeno e ele volta um bumerangue enorme. Por isso Jesus é tão claro que ele fala que quando a gente comete um erro é melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar ao fundo do rio. Certo? Por quê? Porque o processo volta muito mais amplo. E ao mesmo tempo ele diz que aquele que faz o seu plantio no bem vai receber a 30, a 60, a 100, ou seja, um processo de multiplicação. E ele mesmo disse, aquele que tem, mais se lhe dará. E
E aquele que não tem, o pouco que tem lhe será tirado. É exatamente essa visão aqui, dentro do campo mental e do campo da consciência. Com isso, meus amigos, nós terminamos a nossa segunda aula de revisão, de síntese, de novamente joerar, né, todos esses conceitos, de novamente ver esses conceitos de uma forma muito mais ampla, incluindo Bert Hellinger nessa visão imensa que o Baldi, Emmanuel, os tem, e todos esses espíritos nos transmitem, mostrando quanto esse movimento é um processo realmente significativo, porque é o movimento que vai fazendo a nossa evolução, e ao mesmo tempo um movimento que vai integrando a nossa vida, a vida da nossa família, e as modificações que todos nós, e transformações que temos de realizar. Que essas lições, então, de revisão, dessas aulas gravadas que nós deixamos para que nosso curso não tenha, né, possa continuar, não tenha falha, é uma contribuição para que a gente possa rever todos esses conceitos e novamente entendê-los. É aquilo que o Baldi diz, né? A questão é de repetir, repetir, repetir até que a gente consiga entender. E a repetição é que faz com que a gente possa compreender. Então, uma boa noite. Se for possível, nós vamos entrar ao vivo para responder as perguntas. Caso contrário, responderemos as perguntas através da internet. Queremos agradecer aqui o pessoal da TV Ibis, agradecer o pessoal de Goiânia, o pessoal de Brasília, e vamos chamar, mais uma vez, um dos dirigentes para fazer a nossa prece final. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Até logo. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org